Fala, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no YouTube para mais um vídeo muito interessante para você, tá bem? E o tema de hoje é parâmetros para avaliação, nível e montagem de treinos para alunos e academia. Começando brevemente, o que a gente está abordando? Primeiro, esse é um conteúdo que interessa bem mais até mesmo para os profissionais de educação física, os personagens e estagiários. Quem está ingressando nessa função de treinamento. O que a gente aborda muito? A gente está falando de preferência dos alunos iniciantes, geralmente, que são onde isso é mais direcionado. A pessoa entra para a academia e qual que é o grande erro dos profissionais da área? Você querer simplesmente montar um treino para a pessoa sem levar alguns pontos em consideração sobre isso, entendeu? Algumas questões básicas, tipo o exemplo, a gente pega para um aluno iniciante ou intermediário e já quer fazer aquele treino mais puxado, avançado. Até mesmo vai pegar lá o treino do Ramon Dino e jogar para um aluno que está começando agora. O que não é muito interessante, não é mesmo? Então, a gente sempre tem que ter uma avaliação um pouco mais minuciosa do que a gente vai poder transmitir para esse aluno poder ter um check-in bem detalhado, entendeu? A gente vai poder dar aquela análise, ver o que realmente o aluno precisa, para assim a gente montar um treino de qualidade para ele. Mas antes disso, a gente tem que analisar alguns parâmetros disso. Lembrando você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve lá para você estar sempre acompanhando os vídeos, tá bem? Abordando alguns pontos então que são essenciais para a montagem de treino quando o seu aluno chega na academia, ou para você que é personal, quando o cliente chega até você. O que é os pontos que a gente vai abordar? Primeiro ponto, tempo de treino do aluno. A pessoa vai chegar e te abordar e você vai querer saber quanto tempo esse aluno tem de treino. Ele já estava treinando antes? Você nunca treinou? Se você treinou, quanto tempo você ficou treinando? É um ponto que a gente tem que analisar. Por quê? Porque só a pessoa falar que a pessoa já treinou não é o suficiente. Às vezes você quer montar, a pessoa fala, não, eu já treinei. Aí você pega um treino um pouco mais puxado para esse aluno e ele não suporta. Por quê? Porque às vezes ele não durou tanto tempo assim. Às vezes ele foi na academia, ele teve uma experiência prévia. Às vezes só durou um mês, tudo mais, não o suficiente para adquirir uma maturidade muscular, entendeu? Às vezes eu fico prestando atenção, às vezes que eu estou falando alguma palavra errada. Aí eu fico, às vezes, matutando comigo aqui. Mas, então, às vezes você tem que ter uma ideia já pela anamnese, a conversa que você vai ter com o aluno antes, o diálogo, que vai ser o principal para te dar esses parâmetros. Então, o tempo de treino é uma coisa que vai ser levada muito em consideração. Alunos geralmente com 3, às vezes no máximo 4 meses, geralmente eles ainda não pegaram a maturidade muscular tão interessante em questão de força, postura, resistência, entendeu? Então são alunos que você tem que ter um certo cuidado na hora de trabalhar com muita intensidade no início, entendeu? Porque tem alunos que falam que conseguem, mas não conseguem. Partindo dessa abordagem, vamos para a segunda parte. Segundo ponto, né? Técnica de execução. Às vezes o aluno que fala, eu já treinei, estou treinando agora, já treinei um tempo, e então você vai prescrever o treino. Geralmente alunos iniciantes têm muita dificuldade em questão de postura para o movimento, técnica do movimento. Então você acaba se perdendo. Às vezes você coloca treinos estilos mais
treinos mais avançados para um aluno que ainda não tem postura para isso, e você vai estar perdendo o seu tempo e tendo muito dor de cabeça, porque você vai ter que ficar corrigindo aquele aluno mil vezes. Por quê? Ele tem muita dificuldade. O grau de tempo e técnica vai influenciar na escolha dos exercícios. Se é um exercício mais simples, se é um exercício mais avançado. Por exemplo, tem alunos que você vai pegar algumas exceções que tem uma boa técnica para executar alguns exercícios que pra gente, assim, que pra gente a gente acha que é básico, tipo um agachamento com barra, um supino. Tem alunos iniciantes que conseguem de início uma boa destreza para isso, mas não são todos. E tem uns que levam tempo para conseguir isso, entendeu? Então tem que ser trabalhado com um pouco mais de cuidado. É uma coisa que eu chamo, por exemplo, dos exercícios progressivos. Você começa com os mais simples e partindo para os mais complexos. Por exemplo, dificilmente um aluno que não consegue fazer um agachamento Smith com barra guiada, ele vai conseguir fazer um agachamento livre. Caso ele não tenha postura para um, dificilmente ele vai conseguir fazer o outro. Se ele não tem coordenação e postura para fazer um stiff, dificilmente ele vai ter para um levantamento terra, entendeu? Então é um exercício que se você não consegue executar um, dificilmente você vai executar o outro. Então são exercícios de caráter de evolução progressiva. Dificilmente sem um você vai conseguir executar o outro. Mas não só mesmo pelos iniciantes, tem até mesmo avançados. Já ocorreu muitas vezes comigo aqui, certamente com algum de vocês já ocorreu, que você pega um aluno que está começando a malhar na sua academia ou fazendo personal com você, e ele fala, eu já treinei há 6 meses, 1 ano, eu já treinei 3 anos, eu já sei treinar. E quando você pega o cara, você tem que ou a mulher, o que for, você tem que fazer 1 milhão de correções na pessoa, porque a pessoa treinou errado a vida toda, treinou sem postura a vida toda. Então você tem que fazer aquela ajuste no agachamento, fazer a pessoa, o cara, ter uma boa execução no supino e o que for, porque a pessoa treinou errado a vida toda, então ela sempre teve aquela postura errada, e corrigir a postura às vezes de uma pessoa que treinou errado a vida inteira é um pouco complexo. A vantagem é que ela já tem uma boa maturidade para isso, então você pode fazer só pequenos ajustes na postura, porque força ela já tem, independente de ter feito postura errada ou não, força ela já vai ter, e então você consegue fazer pequenos ajustes. Em outras pessoas demora um pouco, porque ela acostumou por muito tempo naquela postura errada. Então, corrigir isso nem sempre é fácil. Principalmente aquela galera antiga da musculação, aquela galera raiz. Porque se você corrigir a postura, escuta, se você corrigir a postura deles, vai afetar num ponto importante, o ego. E quando fere o ego, principalmente do homem, meu garoto, é foda. Por quê? Se você ajustar a postura de um cara que está fazendo supino reto, grandes chances dele ter que ser obrigado a baixar a carga. Aí o cara que compreende isso, ele vai baixar, sem problemas. Já o outro que vai ficar com o ego ferido, ai meu Deus, eu tenho que baixar o peso do supino, não é possível. O cara não vai aceitar a sua opinião, porque vai mexer no ego dele, ele ser obrigado a baixar a carga. Então, nem sempre a técnica de execução está tão relacionada assim ao iniciante. Às vezes até alunos que já treinam mais tempo têm essa dificuldade. Então cabe a você analisar essa técnica para saber melhor, para saber bem a escolha dos exercícios ideais para esse aluno, ok? Próximo ponto, experiência prévia de treino, que está também relacionado ao que eu falei no tempo de treino, da técnica de execução. Ele já teve alguma experiência antes disso? Se um aluno, por exemplo, veio do CrossFit, então grande chance dele ter uma boa técnica de execução de um agachamento, de uma puxada,
se ele veio de alguma outra atividade, treinamento funcional, se ele já teve algum contato com a academia antes. Eu já malhei há 5 anos atrás, então há 5 anos atrás eu malhei fiquei aí uns 9 meses na academia, então é uma pessoa que já conhece um pouco de técnica, assim, é o que se espera, que está relacionado àquela coisa, aquela parte técnica de execução. Ele já teve uma vivência naquilo, ele já se familiariza com algumas coisas, então ele vai saber, grande chance dele executar ainda melhor um agachamento, uma puxada, uma remada, algo diferente de uma pessoa que nunca fez nada. Se ele já foi um treinamento funcional, ele pode ter uma facilidade para alguns exercícios, para ombro, agachamentos, stiff, levantamentos. O mesmo vale para o CrossFit. As vivências que ele tiveram em outros esportes ou em outras práticas, as vivências antigas de academia que já tiveram há anos, há algum tempo atrás, então isso te dá um pouco mais de facilidade na hora de prescrever, entendeu? Porque eles já tiveram essa passagem, só vai ter agora só fazer ajustes em relação à postura ou o que for. Um outro ponto também que vem depois disso, tempo de destreino. Tempo de destreino é o tempo que a pessoa ficou sem fazer atividade. Então, o tempo que ela ficou, Ficou o quê? 1, 2, 3, 4, 5 anos sem fazer atividade e ela vai estar retornando. O que é o ponto principal? Às vezes a pessoa retorna, aquela questão do ego que eu falei, ele ou ela vai querer voltar achando que vai conseguir trabalhar com cargas da mesma forma que trabalhavam antes. E nem sempre é assim. Por estarem muito tempo parados, a vantagem é que ele ainda tem a parte da experiência prévia de treino. Eles já vivenciaram aquilo, então é como andar de bicicleta. Você pode ficar muito tempo sem, mas quando você voltar, você não pode ter aquela boa qualidade, mas aquela memória muscular você já tem em força e execução. Claro que a força é uma coisa que você perde um pouco quando você fica parado, mas a pessoa tem toda essa técnica, então você vai ter uma boa qualidade nisso. Mas o tempo de destreino é um fator que você tem que levar em consideração, porque você não é bem diferente você montar um treino para um aluno que fica de força, trabalhar com muita carga, para um aluno que ficou 2 meses parado, do que comparando com um aluno que ficou 2 anos parado. O aluno que ficou 2 anos vai sentir muito mais o desgaste físico do que o aluno que ficou 2 meses, porque a força que ele perdeu ao longo desse tempo vai ser muito maior, então ele tem que ter uma dificuldade, então você tem que começar com trabalhos mais moderados, tá sempre conversando com ele, dialogando, percepção de esforço que você tem que ter com ele, entendeu? Então são coisas que você tem que levar bem em consideração também. Nível de força, outra coisa que está relacionado também no tempo de destreino. Você pode perceber alunos que têm mais facilidade sendo iniciantes ou não, geralmente até mesmo os iniciantes, mas o iniciante você começa de forma progressiva, você vai tendo percepção do que ele suporta ou não, mas o nível de força dele, você vai ver alunos que mesmo começando há pouco tempo têm uma facilidade grande de trabalhar com cargas mais altas, desenvolver uma força muito maior, entendeu? Então, esse nível de força vai te saber em como você pode trabalhar de início como aluno. Eu vou trabalhar com séries mais voltadas para resistência, séries mais voltadas... ele tá bem, eu posso trabalhar com séries de força, coisas mais pesadas, até mesmo na quantidade de exercícios. O aluno está com pouca força, então não posso colocar muitos exercícios para ele, porque esses muitos exercícios ele vai se desgastar, fadigar muito rapidamente e grande chance dele não conseguir concluir o treino dele, entendeu? Então o nível de força também se relaciona bem com isso, com a parte da queda de resistência, ele não aguentar por mais um esforço por longos períodos durante o treino ou curtos. Tudo isso vai definir
a forma que você vai prescrever o treino. Lembrando que não existe a forma correta. Você vai analisar o caso de cada um e vai ver o que pode se ajustar dentro das necessidades de cada um, entendeu? Às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes você pode jogar um treino mais pesado para quem está começando, porque tem muita força e resistência, e para uma pessoa intermediária que já treinou, está parada há pouco tempo, nem tanto. Então você vai ter que ter esse feeling, você vai ter que analisar caso por caso para saber a melhor forma, tá bem? Então, curtamente, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido bem, fica claramente. Dúvidas, pode jogar aqui nos comentários. No Instagram, pelo meu Instagram, falo @FagnerLagePersonal, ou pelo nosso grupo no Telegram, nosso grupo VIP, que fica sempre também com dicas de treino, jogo da alimentação, o que é interessante ou não, entendeu? Pelo Instagram mesmo, a gente tem lá nos destaques tem o link do Telegram, tá bem? Então pode entrar por lá. Dúvidas também pelo Instagram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Usem essas dicas muito bem para o seu aluno, para o seu futuro aluno, entendeu? E galera, prazer com vocês mais uma vez. Aquele abraço e bom treino.